Boa tarde, o meu nome é Pedro Moreira, sou developer e co-founder da Whistle, que é uma startup que tem estado em incubação aqui na fábrica de startups. Nós somos um mercado online de serviços pessoais e domésticos, portanto é uma aplicação web, e eu essencialmente venho falar aqui um pouco da minha experiência nesta história de cloud do ponto de vista de uma startup e porque é que isto para nós pode ser muito vantajoso explorar estes serviços. Portanto, eu vou começar por falar um bocadinho sobre o que é esta história do cloud computing, as características, as vantagens, que tipo de serviços é que existem. Vou tentar não ser muito técnico nesta parte e depois vou falar sobre alguns exemplos práticos e aqui talvez um pouco mais técnico de como é que conseguimos utilizar estes serviços para fazer um MVP a custo zero ou com um custo muito reduzido. O que é esta história de cloud computing? Bom, não há nenhuma definição formal do que é cloud computing, mas estamos essencialmente a falar de um conjunto de serviços online que neste contexto de uma startup, do alojamento de aplicações, tem características que já vamos ver quais são, que resultam numa série de vantagens que eu acho que são muito interessantes para uma startup. A primeira característica, talvez uma das mais importantes, on-demand self-service. Isto quer dizer que estes serviços, seja o alojamento de aplicações, seja o alojamento de ficheiros, o que for, estão disponíveis a qualquer momento que eu necessite de os adquirir, num regime de self-service que, portanto, não requer uma intervenção humana do lado do prestador de serviços para me dar os recursos que eu estou a querer obter. Estamos a falar habitualmente de páginas web do prestador, onde eu criei a minha conta, quero uma máquina virtual assim e assado, carrego num botão e uns minutos depois ela está disponível. Amplo acesso à rede, bem, isto é óbvio, estamos a falar de serviços disponíveis na internet, mas lá está, não estão só disponíveis na internet, como estão disponíveis através da web, onde eu em qualquer computador, laptop, smartphone, tablet, em qualquer sítio que eu tenha ligação à internet, posso aceder, posso obter mais uma máquina virtual, mais espaço de armazenamento, posso utilizar alguns destes serviços através de qualquer tipo de plataforma. São serviços que assentam muito na utilização de recursos partilhados, isto é, há uma abstração de exatamente em que data center ou em que máquina, em que servidor é que as coisas estão a funcionar. São os fornecedores de serviços que gerem toda essa infraestrutura física e muitas vezes estamos a falar da utilização de tecnologias de virtualização para nos abstrairmos destes recursos. Eu, quando quero, sei lá, uma máquina virtual para alojar a minha aplicação, eu não faço a mínima ideia onde é que ela está. Sei que está, por exemplo, na Irlanda, mais do que isso, não sei. E isso depois tem consequências também a nível de custos, por exemplo, porque isto permite que os prestadores de serviços tenham economias de escala e isso vai se refletir no tipo de preços que encontramos para este tipo de serviços. Serviços mensuráveis é uma tradução um bocadinho forçada de measured services ou metered services. Este tipo de serviços, não todos, mas muitos deles, são serviços que podem ser medidos com muito detalhe, quantos minutos é que eu utilizei um determinado recurso, quantos gigabytes é que eu estou a ocupar com ficheiros. E, portanto, no fundo, são serviços que têm uma utilização, se calhar, um pouco mais semelhante à eletricidade ou à água, que eu tenho um contador que me diz quanto é que eu vou pagar no fim do mês. E aqui é a mesma coisa. Neste tipo de serviços, eu, em vez de pagar no princípio do mês para ter 30 gigabytes para uma base de dados, vou pagar no fim do mês conforme aquilo que eu efetivamente utilizei. E a elasticidade, por fim, deriva um bocadinho da história dos recursos partilhados e do acesso à virtualização e do self-service. São serviços que eu posso muito facilmente aumentar ou diminuir os recursos que eu estou a utilizar em função das minhas necessidades. Falando um bocadinho mais da elasticidade, no caso de uma aplicação web, eu raramente tenho um tráfego constante. Por exemplo, vamos supor que isto é um cenário de business to business. E estas duas áreas aqui em baixo são as horas da noite e da madrugada em que ninguém vai estar a utilizar a minha aplicação. Num cenário convencional, a minha capacidade posso assumir que é constante.
Mesmo que eu possa facilmente obter mais um servidor, é uma coisa que demora algumas horas, se não alguns dias. E, portanto, num cenário de capacidade constante, eu tenho que ter capacidade suficiente para suportar o meu tráfego máximo regular. E depois tenho aqui estas duas áreas nas quais eu, no fundo, estou a desperdiçar dinheiro. Tenho capacidade em excesso que não estou a utilizar. A elasticidade destes serviços cloud permite-me fazer algo deste género, em que agora a minha capacidade é a parte azul, e eu muito rapidamente, e em algumas situações até de forma automática, consigo aumentar e diminuir os recursos que eu estou a alocar e a utilizar em função das minhas necessidades. Isto depois, obviamente, vai se traduzir em vantagens a níveis de custo e a níveis depois do crescimento da minha empresa.